Glória a Deus, graça e paz a todos que estão a ouvir esse vídeo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que tem esses dias, posso dizer, queimado no meu coração. Aprendi que quando uma palavra não está queimando no nosso coração, nós não temos uma palavra. Nós podemos ir pregar informações, mas não temos uma palavra. Vamos pregar informações que tínhamos, mas aquilo que Deus nos entrega ali, que está queimando no seu coração, então você tem uma palavra para entregar para as pessoas. Você só pode passar para as pessoas de verdade aquilo que você recebeu de Deus. A Bíblia diz que ninguém tem coisa alguma se do alto não lhe for entregue, não lhe for dado. Essa foi das palavras de João Batista, um profeta muito usado por Deus e muito conhecido nas histórias bíblicas. Então, eu aprendi que não devemos ler a Bíblia para pregar para as pessoas. Devemos ler a Bíblia para receber uma palavra de Deus para nós. Deus nos transforma através da sua palavra. Devemos ler a Bíblia para nos instruir. E sendo instruído, então temos a capacidade de instruir outros, não apenas com informação, mas com algo que operou, que funcionou na nossa vida. O texto que eu quero ler se encontra no livro de João, no capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. Vamos ver o que diz o texto sagrado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4 e no versículo de número, versículo de número 13. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Parafraseando esse texto, eu quero também ler no livro de João, no capítulo 7 agora, capítulo 7, e o versículo de número 37. Olha o que diz a palavra. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus. Queridos, esse texto, essa palavra, ela tem mexido muito comigo nesses dias, quando eu observo que Jesus desejava uma crescente com relação à unção, ao ministério, à comunhão, ou seja, uma plenitude em todos os aspectos. Mas quando nós lemos a história desta mulher, ou o relato de Jesus com esta mulher samaritana, nós entendemos ali que Jesus pede algo de nós, mas ele sempre tem algo muito melhor para nos dar. Jesus pediu água para aquela mulher. Água natural, hidrogênio, oxigênio. Mas Jesus, na verdade, queria dar água a ela. Ela negou a água para Jesus, mas Jesus pegou e disse: olha, se tu conhecesses o dom de Deus, é aquele que te pede água, tu pedirias e ele te daria água viva. Isso disse Jesus. Que água viva, no significado do que Jesus dizia, era água espiritual, aquilo que conduziria-nos ao Espírito, ou às coisas de Deus, ou à vida eterna, como ele mesmo no texto falou que jorraria para a vida eterna. Jesus pede algo simples de nós, algo que a gente pode dar para ele nos entregar algo que nós nunca podemos alcançar por nós mesmos. É uma fonte, não é por esforço. Aquela mulher, para pegar água naquele poço, ela tinha que se esforçar, ela tinha que ter uma corda, ela tinha que ter um balde.
Para você fazer coisas dessa vida, para você conquistar coisas nessa vida, você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que fazer algo. Mas no que diz respeito ao Espírito Santo, Jesus disse que a mulher precisaria crer, ou pelo menos conhecer aquele que estava pedindo água para ela. Eu vejo muito Jesus batendo na tecla do conhecer, né? Fala de ter uma intimidade, não apenas uma informação, mas intimidade. Andar no poder do Espírito, viver coisas profundas em Deus, é uma questão de mais conhecer do que apenas sentir alguma coisa. Muita gente sente, mas não conhece. Eu costumo dizer, às vezes, nas pregações, uma palavra que Deus me deu. Quando eu perguntei ao Senhor como é que pessoas nascem na igreja e ali crianças na igreja foram batizadas no Espírito Santo quando crianças ainda, cantavam e depois se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu perguntei para Deus como isso poderia acontecer. O Senhor disse para mim, são pessoas que sentiram muito, mas não conheceram. São pessoas que sentiram, mas não conheceram. Como assim? Quer dizer que foram pessoas que sentiram a presença de Deus. Por muita gente que pode chorar num culto, sentir a presença de Deus, não quer dizer conhecer a Deus. Alguém pode passar por trás de você, dar um tapa nas suas costas, e alguém me tocou, você sentiu o toque, mas não sabe quem foi. Isso tem acontecido na vida de muita gente. Eles Deus me tocou, mas eles não conhecem intimamente a Deus. Porque se conhecessem, Jesus disse, você pediria água viva. Quando eu vejo pessoas na igreja pedindo só coisas para Deus, ainda que a Ele temos que recorrer e pedir aquilo que realmente precisamos, Ele é a fonte. Mas Ele disse, pediria e Ele lhe daria água viva. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós não vamos perder tempo pedindo coisas. Nós vamos gastar tempo buscando e pedindo aquilo que é espiritual, que nos faz transcender no natural e viver as coisas espirituais, que nos faz correr como rios de águas vivas, isso já nos outros versículos que eu li. Mas uma fonte, ou seja, a vida com Deus começa com uma fonte, fala de um princípio. Talvez você está no começo da sua vida com Deus, você não deve desistir, você deve prosseguir. E o relato é que a fonte é no interior, quer dizer que ele põe uma fonte no interior para nos limpar de dentro para fora. Eu estive já nos lugares onde tinha aqueles minadores e eu observei que aonde está aquele minador, a água sempre é limpinha. Eu ousei sujar aquela água, mas quando eu voltava novamente lá, ela estava limpa novamente. É um processo constante. Você se suja, mas se o Espírito está fluindo de você como uma fonte, ele lhe limpa novamente, porque salvação é você sair do mundo. Agora, santificação é o mundo sair de você, a sujeira do mundo sair da sua vida. Muitos vão para a igreja, mas continuam imundos. Por quê? Porque não permite que o Espírito opere o processo de santificação. Alguns acham que santificação é só parar de fumar, é só parar de beber. Tem gente que nem foi para a igreja e parou com tudo isso. Então ir para a igreja não é apenas para parar com essas coisas. Ainda que Deus pode te libertar disso, porque isso não é bom, isso não é coisa boa para a vida de ninguém. Mas o objetivo é que Deus tire o mundo de dentro de você. E esse processo começa quando você sai do mundo, é o primeiro passo. Sair do mundo mesmo, vir para a igreja eclésia, tirados do meio. Só que o Espírito Santo quer tirar o mundo de dentro de você. E aí até quando você for até as pessoas do mundo, eles não vão te afetar mais, mas aquilo que está em você é mais forte, é mais poderoso. É uma fonte que está correndo. E já no capítulo 7, a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Em outra versão diz que Jesus clamou. Clamou com voz de choro. Ou seja, ele estava ansioso que as pessoas viessem até ele e recebessem, aleluia, dessa água espiritual, dessa fonte. E ele disse, é o Espírito Santo. Então ele estava mais desejoso a dar o Espírito Santo para as pessoas do que eles disponíveis a buscar desse Espírito Santo. Dessa presença extraordinária. Sentir a glória dele aqui, querido. Aleluia. Ele está mais disposto a dar, a manifestar a você o Espírito Santo. O problema é que as pessoas vão até ele apenas para pedir coisas. Pedir objetos de Deus. Deus, me dá um carro.
Eu estou fazendo a campanha para Deus me dar o carro. Estou fazendo a campanha para Deus abençoar isso, abençoar aquilo. Ok, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que o desejo de Deus, o choro, o clamor de Cristo é para te dar água viva. E a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. A gente é muito tardio para compreender e crer aquilo que a Bíblia diz. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus tem uma justiça, tem um estilo de vida, porque justiça fala daquilo que é justo. Muitos querem viver as coisas de Deus vivendo uma vida de pecado, de iniquidade, uma vida de coisas erradas. Você presta bem atenção que a Bíblia diz assim: de onde é que surgem as contendas, os homicídios? De dentro do homem. O pecado está dentro do homem, no coração do homem. A Bíblia diz que o rio, ou seja, a fonte vem no interior para limpar a gente de dentro para fora, como eu disse e repito, para fluirmos em coisas mais profundas, em coisas maiores. Muita gente está conformado apenas em estar na igreja, em ter saído, do meio de algumas amizades. Mas o Senhor Deus quer te limpar de dentro para fora, quer tirar o mundo de dentro de você, para que você possa alcançar os seus amigos para Ele. E não só você ficar com a sua salvação ali dentro da igreja e tropeça aqui e levanta ali. Não. Deus quer capacitar-nos para alcançarmos outras pessoas, no poderoso nome de Jesus. Agora, se você prestar bem atenção, Jesus clama, ou seja, Ele está mais disposto a dar do Espírito do que a gente muitas vezes a pedir deste Espírito para nós. Quando a Bíblia diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não é crer como eu acho, eu penso assim, eu acredito assim. Não, é crer como diz as Escrituras. Então eu entendo que o passo para ser cheio do Espírito Santo, para fluir no poder do Espírito, é as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, é crer de acordo com o que a palavra diz. O Espírito não vai contradizer a palavra. Então é crer como diz as Escrituras. Isso é a espada do Espírito que transpassa o nosso coração, que vai até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas. Aí a Bíblia diz que rios de água viva correrão do seu interior. Aí então já não é mais uma fonte, meu querido, já é um rio. Porque a fonte se transforma em um rio, e o rio corre para o mar. Interessante, querido, que o mar, vamos dizer, ele não aflui para lugar nenhum. Ele não flui para canto nenhum, ele é soberano. E aqueles que chegam no mar, outros rios que chegam no mar, tornam-se um com ele. Isso dá a entender algo. A gente é pequeno, como a fonte, não se percebe muito. Mas se você continua deixando o Espírito fluir, tirando as barreiras para não virar uma represa, para ter o Evangelho só para você, você vai fluir até se transformar num rio. Um rio já dá para molhar mais pessoas. Um rio já dá para tocar mais vidas. Fala de uma vida espiritual mais abundante em Deus. Tirando os impedimentos, que começa lá atrás da fonte, no início da sua fé, para poder se transformar num grande rio que corre para o grande mar. Esse mar, eu quero dizer que ele é Deus. Porque quando as águas se encontram com o mar, as águas não são mais doces, elas se tornam salgadas. Isto quer dizer que a consistência dela torna-se uma com a do mar. Ela não tinha sal, mas agora tem sal. Ela não tinha sabor, agora ela tem o sabor produzido pelo sal das águas do mar. Quer dizer que quando a gente chega a Cristo, não é o que está em nós que se pega a Ele, é o que está nele que pega em nós. Não é você que transforma Deus, é Ele que te transforma. Agora um detalhe aqui para fechar e orar. O interessante é que só um detalhe que eu observei, que quando as águas do rio se encontram com a do mar, querido, há um alvoroço. A pororoca do rio Amazonas, que é o encontro das águas do rio com as águas do mar. Ali há um alvoroço, há um rebuliço. Quero trazer aqui de forma pentecostal. Quando o crente tem um encontro real com Cristo e se torna um com Ele, pelo processo de encontros e comunhões constantes com o Espírito Santo,
persistente na intimidade com Ele, vai haver um alvoroço, querido. Vai haver um destroço, no sentido positivo. O reino das trevas vai ser abalado, vai ser sacudido. As portas do inferno não vão prevalecer, elas vão se abrir. E as almas que estão presas lá, elas vão vir para a presença de Deus. Vai haver milagres, vai haver manifestação de Deus. Mas tudo começa silenciosamente, como o fluir de uma fonte. E vai se transformando em rios, e depois chegamos à explosão do avivamento. Então não busque as manifestações antes de buscar a sua própria transformação. Não busque o fluir poderoso de águas antes de permitir que a fonte vá fazendo o trabalho dela, limpando de dentro para fora. É dali que se pegam a água mineral, exatamente das fontes ali. É ali que está a água mais limpa. Deus quer fazer fluir da gente, tirar toda a sujeira com a água limpa das Escrituras, da palavra e da revelação do seu Espírito Santo. Eu quero pedir a Deus que Ele te abençoe de forma grandiosa, que Ele continue nos levando a caminhar nesse poder do Espírito, que as coisas de Deus estejam em primeiro lugar na nossa vida, porque o que vai nos levar a níveis mais altos em Deus é permitir que Ele faça o trabalho com essa fonte espiritual dentro de nós. E não é a gente ficar pedindo coisas de Deus, é pedir o mais importante, o Espírito Santo. Ele falou para Lucas, Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Deus abençoe em nome de Jesus, e que essa palavra possa estar falando a você. Não viva só em função de coisas. Deus tem um leque de coisas espirituais na minha e na sua vida para nos tocar de uma forma grande. Deus abençoe em nome de Jesus.